Olá, eu sou a hermetista e vamos fazer a leitura juntos do livro Para Entender o Kybalion, a vivência da filosofia hermética e a prática nos dias de hoje, da Lúcia Helena Galvão, filósofa famosa aqui no Brasil, pela editora Pensamento Nova Acrópole. Vamos seguir juntos nessa jornada comigo. Quem quiser, me acompanhe. Coloque os fones e vamos estudar juntos. É claro que eu vou devanear e filosofar junto com essa leitura. Então, não esperem ouvir um audiobook na íntegra, exatamente igual. Posso fazer alguns comentários? Espero que você goste. Para quem quiser estudar junto comigo. Vamos nessa? É claro que eu vou fazer um comentário antes de começar. Eu li o livro O Kybalion, 3 Iniciados, aquele verdinho, sabe? Mais comum e fininho, que a gente encontra nas livrarias e lojas online. Eu li ele e achei, claro que tive dificuldades de compreender assim de primeira. Eu precisei estudar e dicas complementares de outras pessoas que têm conhecimento das leis. O livro é um tanto abstrato, filosófico, sutil e do qual eu, inclusive, doei o livro depois para outra pessoa e não tenho ele em mãos. Mas este da Lúcia Helena Galvão, ele é mais gordinho, né? Ele é um livro maior, digamos, tem mais páginas e com certeza vai ter mais explicações sobre essa filosofia, essas leis universais, esse entendimento. Eu me considero hermetista já faz alguns anos, eu já tenho um conhecimento já prático da inclusão dessa filosofia de vida, desse entendimento das leis na minha vida. E confesso que viver nisso ajuda muito e facilita muito. Ajudou muito. Minha vida melhorou, com certeza, com esses conhecimentos, com esses ensinamentos. E aqui eu espero ter uma complementação, claro, né? Uma explicação mais aprofundada neste da Lúcia, conhecendo ela como ela é, né? Os conteúdos dela na internet, todo o estudo dela grandioso que ela faz em cima do Kybalion. E ainda bem, né? Divinamente. Vamos começar. Aqui estou com o livro em mãos. Resolvi aqui estudar, parar os meus trabalhos para fazer um pouco de leitura e começar a ler este livro maravilhoso. Aqui temos o sumário. O livro tem 183, a princípio 183 páginas, e tem um prefácio, tem uma introdução, tem os capítulos abordados. São 14 capítulos, conclusão, perguntas e respostas e referências bibliográficas. Maravilhoso, né?
Vamos começar a ler o prefácio juntinhos? Vamos lá. Prefácio. Escrever o prefácio de um livro como este não foi uma tarefa fácil, tanto para a magnitude dos ensinamentos do Caibalion, quanto pela grandeza da explicação que a professora filósofa Lúcia Helena Galvão Maia nos transmite sobre os ensinamentos ali guardados. O livro que agora está em suas mãos cumpriu o papel de um manual didático que nos ensina a compreender e a relacionar com a vida uma série de ensinamentos oriundos de uma antiga enigmática escola de pensamento filosófico denominada hermetismo. O hermetismo ou filosofia hermética teria sido estabelecido por um sábio conhecido como Hermes Trismegisto. Eu já ouvi em plural, Trismegistos, mas aqui está no singular, aqui, Trismegisto. Porque o Trismegisto, ai meu Deus, ele já é 3, ele tem um significado que é 3, se não me engano. 3 entidades, ou 3 símbolos, ou 3 whatever, que teria vivido no Antigo Egito. Pouco se sabe sobre a existência desse homem, mas sua memória e imagem foram preservadas e reverenciadas por meio das deidades Tote, pelos povos egípcios e posteriormente por Hermes, pelos povos gregos, né? Deus Hermes. Um conjunto constituído de 7 ensinamentos básicos desta filosofia hermética, vou virar a página aqui, foi selecionado, reunido e resumido, tornando-se conhecido pelo termo Caibalion, transmitido oralmente, de boca a ouvido durante séculos. Nossa, isso me deixa muito arrepiada. Incrível, né? A Bíblia, acredito que foi assim por muito tempo, inclusive. Mas vamos lá. Entretanto, foi somente no início do século passado, mais precisamente em 1808, que os ensinamentos do Caibalion foram escritos e impressos em forma de livro, o qual recebeu o título O Caibalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Coerente com a gênese e a tradição de transmissão hermética dos ensinamentos do Caibalion. O livro impresso não teve a autoria acreditada a um homem ou a uma mulher, mas a indivíduos que se autodenominavam 3 iniciados. Era isso que eu queria dizer com, no caso, Trismegistos. Esse nome, né, remete, acredito, a isso. O livro apresenta princípios ou leis universais acompanhados das respectivas elucidações, as quais não são facilmente incompreensíveis. Ao contrário, exigem por parte do leitor interessado esforço de reflexão e considerável trabalho de estudo. São justamente esses preceitos herméticos que a professora Lúcia Helena aborda nesse livro, cuja semente tem origem em uma série de 15 encontros do grupo de leitura comentada de O Caibalion, ministrado pela professora durante o ano de 2017,
na Escola de Filosofia Nova Acrópole, em Brasília. Com linguagem acessível e ilustrada por diversos exemplos, Luz Helena nos ajuda a desvendar os preciosos ensinamentos contidos em O Caibalion e, principalmente, a compreender como esses conhecimentos podem ser observados em nossa rotina diária. Desta forma, a obra atende ao objetivo de compreender uma lacuna necessária e muito particular, que é explicar ao leitor contemporâneo aquilo que havia sido explicado hermeticamente ao leitor do século passado. É isso aí, reforçando o meu comentário, como eu falei, é uma explicação mais aprofundada, né, a proposta. E isso é muito interessante. Vamos lá. Vamos seguir com o prefácio aqui. O hermetismo em perspectiva quando Caibalion chega às Américas. Como arqueóloga, não posso deixar de me interessar pelo livro em si mesmo, ou seja, pelo objeto material que embalou e possibilitou a difusão desses ensinamentos aos estudantes e leitores interessados do mundo contemporâneo. Sob o título de Kybalion, que é com KY, Kybalion com KY, A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece, né? A obra originalmente publicada nos Estados Unidos em 1908 pela Yogi Publication Society, editora situada em um dos pavimentos destinados a lojas no edifício Masonic Temple Building, o mais alto arranha-céu de Chicago na época. A editora havia sido fundada pelo norte-americano William Walker Atkinson, que nasceu em 1862 e 1932. Ex-advogado que, dando uma guinada na vida, se tornou escritor, editor, conferencista e autor de vasta produção literária sobre filosofia oriental e temas relacionados. Aqui tem uma nota, né, sobre, acredito que é Philip Deslip, historiador da religião dos Estados Unidos, tem como tema de investigação a biografia de William Walker Atkinson, quem considera ter sido o autor de O Caibalion. Segundo o investigador Atkinson, exerceu várias atividades profissionais, inclusive a advocacia. Após passar por alguns períodos de conturbação, Atkinson desapareceu por algumas semanas e reapareceu com nova postura diante da vida, marcada pelo entusiasmo e pelo interesse em filosofias de cunho prático e autoaperfeiçoamento. Foi nesse momento em que ele se mudou da Pensilvânia para Chicago, onde deu início à carreira de escritor e onde fundou a Yogi Publication Society, além de assinar livros e artigos com o próprio nome. Atkinson também utilizou pseudônimos como Yogi Ramacharaka, isso, Theron Q. Dumont e Magnus Incognito. Uau! Que homem misterioso, né? E com certeza ele foi iluminado, né? Fazendo um comentário aqui, pessoal. Se ele estava numa situação, né, de crise, passou,
uma catarse aí e voltou iluminado, resolvendo fazer um monte de coisas diferentes para ajudar a humanidade. Vamos continuar. A publicação original histórica de O Caibalion contempla 228 páginas encadernadas e envoltas por capa dura em tecido azul escuro. Na parte superior da capa, destaca-se o título com elegantes letras douradas inseridas em uma figura retangular, também delineada em dourado e a qual apresenta uma extremidade abauladamente pontiaguda, como as de um travesseiro. Simples e austero, este design tipográfico parece conferir a ideia da revelação de um conhecimento de ouro que ilumina o céu tempestuoso das questões existenciais da humanidade sobre si mesma e sobre o universo. Ocupando posição quase central na capa, há uma imagem de um triângulo envolto por dois círculos concêntricos de diferentes espessuras. Dentro desse triângulo equilátero nota-se um terceiro círculo, o qual abrange dentro de si uma figura de aspecto solar, da qual irradia 16 raios. Toda essa iconografia, dotada de simbolismo, também recebeu o tratamento dourado. O livro mede aproximadamente 12,5 centímetros por 18,5 centímetros. Paralelamente, no Brasil, de 1908, a editora paulista Pensamento completava seu primeiro ano de existência, dedicada inicialmente à publicação de obras de cunho filosófico e espiritual. A editora foi responsável, em 1912, pela primeira edição de O Caibalion em língua portuguesa, versão que continua sendo reimpressa até hoje. E anota aqui que a tradução realizada foi por Rosa Bis Camaizar. Uau! A editora Pensamento de 1908 já existia, que a gente conhece aqui no Brasil. E só alguns anos depois, em 1912, 4 anos depois somente, eles conseguiram fazer uma versão portuguesa, em língua portuguesa, fizeram a tradução. Que interessante, né? Então, o Caibalion já estava no Brasil já nesta época. Então, a gente não pode reclamar. Este é, portanto, um breve relato sobre a história do livro O Caibalion, fonte de estudos sobre filosofia hermética, utilizada pela professora Lúcia Helena para explicar ao leitor contemporâneo como as 7 leis herméticas são expressas e verificáveis em nossa vida à medida que nos tornamos mais conscientes. Fui aluna da professora em alguns módulos do curso de filosofia na Nova Acrópole, em Brasília, e tive a grata oportunidade de integrar o primeiro grupo de leitura comentada ministrado por ela sobre O Caibalion. Isso aconteceu em meados de 2012, algumas semanas após o meu retorno de uma viagem fotográfica ao Egito. Hoje, ao folhear o exemplar que utilizei durante os encontros do grupo de leitura, revejo as minhas anotações escritas a lápis, as frases realçadas com canetas coloridas e constato, mais uma vez,
uma vez mais, quão importante e decisiva foi ter Lúcia como estrutura daqueles ensinamentos. Lúcia Helena Galvão Maia, filósofa por vocação, professora por amor. Nascida em 22 de dezembro de 1963, em uma maternidade vizinha ao Cristo Redentor, a menina Lúcia viveu na cidade carioca até os 9 anos de idade, quando a família se mudou para Brasília em 1973, por ocasião de uma oferta de trabalho recebida pelo pai. Da infância da cidade, recorda-se da presença da avó Julieta, que, mesmo sendo uma pessoa bastante simples, tinha sempre bons conselhos na ponta da língua, além de ser dotada de certa sensibilidade metafísica para as questões da vida. Pensadora inquieta desde terna idade, a menina parecia preferir a companhia de livros às brincadeiras de rua. O que estou fazendo nesse planeta? Quem são essas pessoas? Por que existem tantas estrelas e depois delas, o que tem? Estas eram algumas das perguntas que a própria se fazia no auge dos 13 anos de idade e as quais ela sempre cuidava de inventar teorias para responder. Em entrevista concedida a mim, Lúcia contou que a única referência filosófica com a qual teve contato durante a adolescência foram os escritos de Machado de Assis. Cresceu acreditando que somente através do conhecimento iria encontrar uma saída e o seu lugar no mundo. E ela estava certa, realmente. Entretanto, encontrar seu lugar e traçar a própria rota de vida foi uma busca regida pelo próprio tempo. A grande e decisiva reviravolta na vida de Lúcia aconteceu em 1989, quando conheceu a obra de Platão durante uma aula ministrada na Escola de Filosofia Nova Acrópole, que versava sobre as formas de governo descritas pelo filósofo grego em sua obra A República. Desde então, a história de vida da professora Lúcia Helena Galvão Maia é praticamente indissociável desta instituição filosófica, da qual se tornou professora e tem dedicado suas atividades altruístas de ensino há mais de 3 décadas. As primeiras aulas ministradas por Lúcia Helena, então uma jovem tímida de 25 anos, aconteceram em 1989, mas ela antes teve que lidar com a dificuldade de falar em público, como todo mundo, né? Como ela era tímida, né? Deveria ser tímida. Insistente e persistente, foi aprimorando seu método de ensino até encontrar uma maneira própria de transmitir o conhecimento filosófico. Em determinado momento, descobriu sua receita, a qual utiliza até hoje em suas comunicações, que é a de reunir aquilo que de mais belo conhece e mesclar aos temas de aula, criando assim seus exemplos únicos e muito ilustrativos. Quem já presenciou e ouviu uma palestra da professora percebe imediatamente a sua capacidade de provocar em nós as reflexões mais profundas e necessárias sobre nossa experiência de vida. Realmente, ela estava aqui em Florianópolis recentemente, esse mês, inclusive, mas eu não pude participar porque, né, tinha um valor
e eu não estava com condições no momento. Mas quem sabe futuramente eu vou poder participar de alguma palestra dela, com certeza. Eu gostaria muito. Vamos continuar. Em sua carreira como escritora, Lucilena Galvão Maia publicou livros que reúnem poesias e crônicas filosóficas, como Canções para Despertar Sofia, de 2000, Sonhos Trilhando o Tempo, de 2005, Instantes de um Tempo Interior, 2011, Observações Matinais, 2015, e O Aroma do Lótus, 2020. Também atuou na área da música, compondo melodias, escrevendo algumas letras, e nesse âmbito, seu poema intitulado Prudência, de 2008, foi musicado por Queco Brandão, interpretado pela cantora Zizi Posse em 2019. No ano seguinte, Lúcia Helena estreou como redatora de roteiros teatrais com a peça Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, monólogo interpretado pela Beth Zalkan, pela atriz, né, Beth Zalkan. Vamos continuar. Estamos só no prefácio. Da sala de aula para a sua casa. A filosofia adoçada pelo mel das palavras. Julgo ser interessante para o leitor saber como as aulas de filosofia da professora Lúcia Helena transpuseram as salas de aula de sua escola até chegarem às nossas casas por meio dos recursos tecnológicos, do som e da imagem. Essa história tem início em 2006, quando uma palestra da professora Lúcia Helena foi gravada em vídeo pela primeira vez, com a intenção de difundir a filosofia para além das paredes das salas de aula da instituição. A iniciativa partiu da aluna Luana Leroy, que acreditava que os ensinamentos filosóficos ministrados pela professora deveriam alcançar um número maior de pessoas, tanto pela maneira profunda e de fácil acesso com a qual ela transmite seus ensinamentos, quanto pela precisão dos exemplos e das histórias ilustrativas por ela apresentados. Embora nunca houvesse manipulado uma câmera de vídeo antes, Luana estava convicta que o recurso audiovisual poderia ser uma poderosa ferramenta de difusão daquele precioso conteúdo. Assim, lançou a proposta de filmar as palestras, ideia que prontamente agradou a professora. Adaptada aos meios e às circunstâncias, Luana adquiriu uma câmera de vídeo e um tripé para registrar as palestras e a tarefa que desempenha até hoje. Luana lembra que, no início, sua câmera utilizava um disco com capacidade para apenas 30 minutos de gravação e que, por esse motivo, fazia sinal para a professora pouco antes de terminar esse tempo limite, quando a professora abria, então, espaço para perguntas do público. Nesse meio tempo, um novo disco era inserido para continuar a gravação. Ainda sobre essa época, Lúcia Helena afirma que Luana Leroy iniciou seu trabalho de forma solidária e que generosamente fazia a doação de todo o material necessário, gravava as palestras e a reproduzia em DVD, criava embalagens, o que mais fosse preciso para o processo de divulgação, logrando boa aceitação. As gravações das palestras passaram a ser distribuídas para as demais filiais da Escola de Filosofia e presentear amigos e familiares com os DVDs. Na época do Natal, tornou-se um hábito entre os alunos da instituição. Dessa forma, as aulas
filosóficas da professora Lucilena começaram a adentrar as portas dos mais diversos lares brasileiros. Não era nem na internet, né? Era DVD. A partir de 2007, as palestras passaram a ser disponibilizadas no YouTube. Fato muito inovador, tendo em vista que a plataforma de compartilhamento de vídeos havia sido criada apenas 2 anos antes. Tem uma nota aqui falando sobre a aluna Nogueira Leroy, do Rio de Janeiro, em 1954, que é o ano que ela nasceu. Que ela é sobrinha de um contra-regras do cinema francês e filha de um tradutor e legendista do cinema francês, olha que chique, para o português. Estudou arquitetura, profissão que exerceu por alguns anos antes de migrar para a docência de artes plásticas para crianças e adultos. Passou a estudar filosofia em 2002, aos 48 anos, ocasião em que conheceu a professora Lucilena, justamente durante a palestra sobre o Caibalion. Então, a palestra O Caibalion, Sabedoria Egípcia Hermética, com cerca de 1h30 de duração, foi publicada no canal da Escola de Filosofia em 2015 e, passados 2 anos, tornou-se repentinamente um fenômeno de audiência, saltando de 850 para 9.000 visualizações em um só dia. Desde então, o interesse do público brasileiro pelo O Caibalion tem se tornado cada vez maior. Indaguei a professora Lucilena os motivos para esse interesse exponencial pelos ensinamentos de O Caibalion e que tem motivado o público a buscar seu entendimento à luz da filosofia por ela explicada. Segundo ela, o interesse se deve ao fato de que as 7 leis herméticas, quando compreendidas, podem ser facilmente observadas e constatadas na vida cotidiana, além de funcionarem como um manual de instrução para a vida, à medida que as pessoas começam a desenvolver certa sensibilidade metafísica. Sobre a procura do público por uma compreensão filosófica de O Caibalion, a professora acredita que isso se deve ao fato de que as suas explicações são isentas de ideologias e não pendem para nenhum lado, exceto para os ensinamentos contidos na própria obra, além de trazerem boa reflexão e bom desenvolvimento de ideias. Assim, em 2017, a professora de filosofia Lucilena preparou e realizou uma série de 15 conferências sobre os ensinamentos de O Caibalion, além de dedicar palestras inteiramente consagradas a cada um dos 7 princípios herméticos descritos na obra. As conferências também trataram de temas conexos e essenciais ao seu entendimento, desde a contextualização da filosofia hermética no tempo histórico, até o momento em que os preceitos de O Caibalion chegaram ao Ocidente através de uma publicação atribuída aos 3 iniciados. Foi justamente essa série de conferências que originaram a redação do livro que você, leitor, segura agora nas mãos e cuja leitura vai proporcionar o entendimento dos maravilhosos ensinamentos de O Caibalion. Boa leitura. Kênia de Aguiar Ribeiro, Lisboa, 8 de abril de 2021. Foi quando ela escreveu. E aqui tem uma nota
Em junho de 2021, a referida palestra já havia alcançado a marca de 2.430.000 visualizações no YouTube. Incrível, né, gente? Então, há muitos e muitos anos, a professora Lúcia Helena vem estudando e ensinando, inclusive, os conhecimentos. Aqui finalizamos o prefácio na página 19.